Vamos partir então para a construção da nossa cotação. Já vimos como é que funciona aí o tipo de requisição, a requisição. Agora chegou a hora de nós construirmos a nossa cotação. Bom, vou pressionar Shift F12, F, cotação compra. Nessa tela aqui que nós vamos nos concentrar agora, tá? A princípio, uma janela de cadastros normal, né? Tem lá o inserir, o alterar, o excluir, o filtrar, aqueles botões que nós já conhecemos, botões para navegação. E na parte dos edits, nós vamos ter aqui uma relação avô, pai, filho, onde nós temos aqui a cotação, os dados da cotação, aqui os fornecedores daquela cotação, e aqui embaixo os itens de cada um dos fornecedores que pertencem ou que participam de determinada cotação, tá? Vou pressionar F12 para nós analisarmos o código fonte. Bom, primeira coisa, no form create, vamos configurar o nosso cliente dataset. Primeiro, o cliente dataset da cotação. Temos no data module o cliente dataset cotação compra, ok? Depois que a gente configura esse cliente dataset, nós configuramos a grid dele, que é a nossa grid principal, aquela grid que aparece logo no início do formulário, da tela de cotação. A partir daí nós vamos configurar a grid dos fornecedores, né? Configuramos o cliente dataset fornecedor cotação compra, que é esse cliente dataset aqui. Então setamos todos os campos, tá? E depois configuramos a grid dele. Quem é a grid desse cliente dataset? Essa daqui, ó, onde temos os fornecedores pertencentes àquela cotação, tá? Depois disso temos a terceira grid, né? Para isso nós configuramos o cliente dataset cotação compra detalhe. No nosso data module é esse aqui, olha, cliente dataset cotação compra detalhe. Depois que nós configuramos o cliente dataset, configuramos a sua grid, a grid cotação detalhe, que é essa grid aqui de baixo, tá? Beleza. Depois disso nós temos a action inserir, parecida com as demais actions de cadastro. Temos a action alterar, né? A action alterar é parecida com a alterar da requisição, onde nós temos que carregar os dados aqui na parte interna, tá? A princípio nós carregamos os dados dos fornecedores apenas, ok? Para isso nós chamamos o fornecedor cotação compra controller, tá? Eu vou segurar o Ctrl e vou pressionar aqui, ó. Então está, fornecedor cotação compra controller, nós temos apenas o método consulta. Vamos ter aí um controller equivalente lá no servidor. O que é que o método consulta faz? Ele recebe um filtro, né, faz a consulta lá no servidor a partir do get e depois atualiza a grid. A grid que ele vai atualizar é a grid que vai estar vinculada ao cliente dataset fornecedor cotação compra, que é o cliente dataset que vai carregar essa grid aqui. Tranquilo? Então tá. Quando a gente clica no método alterar, nós carregamos os fornecedores, tá? E os itens de cada fornecedor, onde é que a gente carrega isso? Não é aqui, é lá no data module, ok? Então no data module, aqui no fornecedor cotação compra, vou pressionar F11 para eu observar os eventos aqui no Object Inspector. Então eu tenho o evento After Screw. Esse evento ele é disparado quando eu navego nos registros, tá? Então olha, se eu navegar nos registros e o form ativo for o cotação compra, é no form que eu vou estar, se a operação for diferente de 1, né, ou seja, se eu não estiver inserindo, né, se eu estiver alterando ou consultando, então ele vai chamar um cotação compra detalhe controller e vai fazer uma consulta. O que é que faz esse cotação compra detalhe controller? Vou segurar o Ctrl e clicar aqui em cima. Ele também tem um método consulta, tá? Então ele faz novamente a consulta nesse controle lá no servidor e atualiza a grid. Qual é a grid que ele vai atualizar? É a grid que está vinculada ao CDS cotação compra detalhe. Essa grid aqui de baixo. Então veja, quando eu clico no alterar, eu carrego os fornecedores.
Ao navegar pelos fornecedores, eu vou carregando os itens aqui nessa grid, tá? Isso ocorre aqui no Data Model. Tranquilo? Muito bem. Action consultar a mesma coisa, tá? A minha operação vai ser 3, porque eu vou estar consultando. Eu carrego os fornecedores, e aí os itens dos fornecedores vão sendo carregados naturalmente a partir aqui do After Screw, que está definido no Data Model novamente, tá? Até o momento estou usando 2 controllers, né? Os controllers que eu estou usando são controllers de detalhes, ok? São os controllers que carregam os dados aqui na grid de detalhe de fornecedores e na outra grid de detalhe que são os detalhes dos fornecedores, tá? Perfeito. Continuando então, a action excluir, aí sim entra agora um terceiro controller, que é o controller principal dessa tela, tá? É o T cotação compra controller. Ok? Cotação compra controller, T cotação compra controller seria a classe que está dentro dessa unit aí. Muito bem, vamos então analisar o método salvar, e aí a gente acessa esse controller para observar quais são os métodos que tem nele, tranquilo? Como é que vai ser o meu método salvar? Eu vou instanciar uma cotação, vou setar a data dela, vou setar a sua descrição, esses valores aqui, tranquilo. Depois, vou popular uma lista com os fornecedores, tá? Se o fornecedor, o persist dele estiver definido para sim, eu seto aqui os dados dos fornecedores, ponho cada um dos fornecedores dentro dessa lista fornecedor cotação compra que foi criada aqui, ó. Lista fornecedor cotação compra. Depois eu populo a lista com os itens da cotação, tá? Observe que eu, para cada fornecedor, vou ter os mesmos itens, mas eu não preciso no lado do cliente colocar os itens para cada um dos fornecedores, não tem necessidade disso, tá? Eu vou ter duas listas, uma com os fornecedores, digamos 3 fornecedores, e uma com os itens, digamos 3 itens. Então uma lista com 3 itens aqui e com 3 itens aqui. Lá no lado do servidor, para cada fornecedor, eu vou inserir esses 3 itens, mas esse controle eu vou fazer lá, ok? Aqui no lado do cliente não preciso fazer logo essa vinculação, não. Basta eu mandar essas listas lá para o servidor. Então eu vou ter uma primeira lista com os fornecedores, vou ter uma segunda lista com os itens da cotação. Depois disso, eu faço aqui o if else. Se a operação for 1, se eu estiver inserindo, eu chamo o método insere do cotação compra controller, passando a cotação, que foi definida aqui, passando a lista cotação detalhe, essa lista com os itens, e passando a lista fornecedor cotação compra, essa lista com os fornecedores, tá? Se não, se eu estiver alterando, aí eu já seto o ID da cotação com aquele que está no registro selecionado da grid principal, guardo uma linha atual, né, o meu bookmark lá para eu voltar no mesmo registro que eu estou selecionado. Depois eu chamo o método altera, passando quem? A cotação, a lista cotação detalhe, a lista de fornecedores, e aqui eu vou passar o filtro e a página também, tá? Depois disso, eu volto lá para a grid principal, limpo os campos, né? Faço isso aí naturalmente. Perfeito. Então vamos ver como é que funcionam os métodos agora dentro do cotação compra controller. É o nosso terceiro controller nessa tela. Nessa tela tem 3 controllers, tá? Então é um daqueles controllers mais padrões, né, com os 4 métodos principais: o consulta, o insere, o altera e o exclui, e tem o método atualiza grid. No insere, o que é que eu vou fazer? Olha, veja que no insere eu estou recebendo a cotação, uma lista de compras e uma lista de fornecedores. É isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter uma array principal, vou ter uma array com os fornecedores e vou ter uma array com os itens, tá? Estão todos aqui, eles, ó. O array principal, o array com fornecedores e o array com os itens. Seto o decimal separator para ponto. O primeiro item do array principal é a cotação. Então eu pego lá a cotação compra que eu enviei aqui, olha, como parâmetro.
converto ela de JSON, de object para JSON, guardo em JItem, que é um JSON value. Ponho esse JItem dentro do array principal, o array que vai ser convertido para subir, tá? O segundo item do array principal é o array dos fornecedores, ok? Então eu vou varrer aqui a lista de fornecedores, vou fazer uma conversão de fornecedor Delphi para objeto JSON, guardo em JItem. Esse JItem eu armazeno no array dos fornecedores. Então vou jogar vários fornecedores nesse array de fornecedores. Depois disso, eu ponho o array de fornecedores dentro do array principal. Tá? Então no meu array principal, o primeiro item é a cotação, o segundo item é um array de fornecedores. O terceiro item vai ser um array com os itens da cotação. Então, assim como eu fiz um laço aqui com a lista de fornecedores, eu vou fazer um laço agora com a lista de itens, tá? Vou converter cada um dos itens para um objeto JSON, né, do tipo cotação compra detalhe VO. Ponho esse objeto dentro do array itens cotação e depois que eu tiver colocado todos os itens, eu ponho esse array de itens dentro do array principal aqui, ó. Tranquilo? Então, no final das contas, eu vou ter algo mais ou menos assim. Esse aqui é o array principal, tá? Vou chamar ele aqui de JItens, ok? Dentro desse JItens, eu vou ter um objeto, que vai ser a minha cotação compra, vou chamar de cabeçalho aqui. Cabeçalho. Meu primeiro objeto, tá? Vírgula. Meu segundo objeto vai ser outro array, ó. Vou chamar ele de array fornecedores. Dentro do array fornecedores, o que é que vai ter? Vai ter o fornecedor 1, o fornecedor 2, o fornecedor 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Opa. E assim sucessivamente, tá? Fechou o array, vírgula. O que é que eu vou ter agora? Vou ter outro array. O array itens cotação. O que é que eu vou ter aí? Vou ter os itens, né? Produto 1, produto prod 2, prod 3 e assim sucessivamente, tá? Então lá no servidor eu já sei que o meu get0 é a minha cotação. Eu sei que o meu get1 é o meu array de fornecedores. E eu sei que o meu get2 vai ser o meu array de itens da cotação. Legal? Essa é a estrutura que nós estamos montando para enviar para o servidor. Bom, depois disso, o que é que eu faço? Eu pego o JItens, né, converto aí no DataStream e jogo esse DataStream lá para o servidor, tá? E atualizo a grid de acordo com a minha resposta. Bom, o método altera, eu também estou recebendo a cotação, também estou recebendo uma lista de itens, também estou recebendo uma lista de fornecedores e além disso recebo um filtro e uma página. O que eu vou fazer aqui é muito parecido com o que eu fiz anteriormente, tá? Eu crio um array principal, o array dos fornecedores, o array dos itens. O primeiro item vai ser a cotação, o segundo item vai ser o array de fornecedores, o terceiro item do array principal vai ser o array de itens da cotação, são os produtos. Aí eu tenho mais dois itens, né? O quarto item vai ser o filtro, o quinto item vai ser a página. Não é isso? E esse outro laço aqui, o que é que é? Esse código aqui deve ter sido duplicado de forma inadvertida, tá? Sem eu perceber, eu devo ter duplicado esse código aí. Deixa eu comentar esse código aí, tá? Porque eu já tenho os itens da cotação aqui em cima, né? Na realidade eu faço um laço aqui, adiciono no JItens, deixa eu entender o que é que eu fiz aqui. Isso aqui não tem sentido não, tá? Vamos deixar comentado. Bom,
só revisando. O primeiro item é a cotação compra. O segundo item é um array com a lista de fornecedores. O terceiro item é um array com a lista de itens, né, de produtos. O quarto item vai ser o filtro. O quinto item vai ser a página. Isso daqui não vai entrar na jogada não. Bom, o excluir chama o método delete passando o ID, como sempre. O método consulta passa um filtro, como sempre, tá? O método atualiza grid, ele vai apenas atualizar aí, no caso do cotação compra controller, aquele grid principal, né, que vai ter a data da cotação, a descrição e o ID. Lembrando que a nossa tabela cotação compra é uma tabela bem simples, que possui apenas aqueles itens ali, ó. Cotação compra. Possui apenas o ID, a data da cotação e a descrição, né? Para complementar aí essa cotação de compra, nós temos o cotação, o fornecedor cotação compra, tá? Essa tabela aqui é essa aqui, ó. São esses caras que vão ser carregados aqui. E temos o cotação compra detalhe. Ok? Que são os itens que são carregados aqui embaixo. Bom, esse é o funcionamento, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no cotação compra. Já passamos aqui pelo salvar. Temos o método cancelar, que é apenas voltar para grid. Filtro rápido, filtrar, isso a gente já viu, primeiro, último. Ah, tem uma coisa interessante aqui, ó. Ao pressionar F1 na grid fornecedores, eu vou buscar quem? Vou buscar um fornecedor, tá? Eu vou buscar um fornecedor para eu adicionar lá na grid de fornecedores. Perfeito. O primeiro campo é o ID, o segundo é o nome, o quarto campo lá é o persist, né? Vai ficar como sim. Quais são os campos 2 e 3? Só para a gente recordar. Na grid de fornecedores, os campos 2 e 3 é o ID do fornecedor cotação compra e o ID da cotação, né? Tem que ser armazenado aqui também. Ó. No fornecedor cotação compra, eu vou ter o ID, né? O ID do fornecedor cotação compra, o ID da cotação, o ID do fornecedor, e aí vem os outros itens, tá? Que não aparecem nesse momento, né? O valor do desconto, condições de pagamento, prazo de entrega, isso não aparece agora, vai aparecer na confirmação da cotação. Perfeito, vamos voltar aqui então. Pressionei F1 na grid do fornecedor, eu trago os dados do fornecedor. Pressionei F1 na grid da cotação detalhe, eu vou trazer quem? Eu vou trazer os itens da requisição. Perfeito? Como assim os itens da requisição? Na nossa requisição compra detalhe, eu tenho 3 itens. Esses itens ainda não foram cotados, tá? Eu posso a cada cotação ir tirando aqui a quantidade desses itens. Esse controle da quantidade que já foi cotada é feito aqui na requisição cotação detalhe, onde eu vou armazenar o ID da cotação, o ID da requisição e a quantidade que já foi cotada. Legal? Muito bem. Então eu vou pegando aqui os dados das requisições, dos itens das requisições, e vou armazenando a quantidade que foi cotada, tá? Dentro do detalhe da cotação. Anterior, próximo, página anterior, página próxima, grid para edits, limpar campos, verificar a paginação, ordenar a grid, o restante aqui é exportação de dados. Muito bem. Então tá, essa é a parte cliente, como funciona o cliente da cotação compra, né? Para nós fazermos a cotação, nós precisamos de uma tela, precisamos de um controller principal, que é o cotação compra controller, e precisamos de 2 controllers secundários, o fornecedor cotação compra controller, que carrega os fornecedores daquela cotação, e o cotação compra detalhe controller, que carregam os itens daquela cotação. Beleza? No próximo vídeo nós vamos analisar como é que isso funciona lá do lado do servidor.